Fala, meus amigos, Alexandre Zbenberg falando diretamente aqui da Central Florida, aqui da cidade de Orlando. Nesse momento estou aqui dentro do Aeroporto Internacional de Orlando, falar um pouco dessa questão política para vocês e o que eu acredito que quem se identifica com a direita pode fazer para contribuir nesse momento. Há aproximadamente 3, 4 anos atrás, eu era um dos advogados responsáveis pela formação do partido Aliança pelo Brasil, que era o partido que o Bolsonaro, assim que ele virou presidente, ele começou a organizar, porque ele foi eleito pelo PSL, né, um partido que hoje não existe mais, ele foi fundido e hoje é o União Brasil. O PSL era o número 17, União Brasil no Brasil hoje é o número 44, se eu não me engano. E o Bolsonaro foi eleito por esse partido, depois ele viu que ali dentro aconteciam coisas que ele não concordava, então ele resolveu sair do partido e tentou fundar o seu partido. Com todo o apoio popular que ele tem já há alguns anos, obviamente, se fosse pela vontade popular, o Bolsonaro conseguiria criar o seu partido e, consequentemente, o primeiro partido de direita do Brasil. Então, foram realizados eventos no Brasil inteiro. Esses eventos reuniram milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, se você somasse. Eu fui responsável por fazer alguns desses eventos no Rio de Janeiro. Muitos ficaram lotados. Então, a aparência que dava era que esse partido seria criado. Porém, uma coisa me chamou a atenção nesse período, porque a gente não conseguia criar, porque eram várias barreiras, mas a principal barreira era o próprio Tribunal Eleitoral, que não aprovava muitas das fichas recolhidas, então a gente tinha muita dificuldade nisso. Tinha outros problemas também, mas esse era o principal. E eu me lembro que me chamou muita atenção que nessa época foi criado um partido de extrema esquerda que se chama UP. E aí eu falei, nossa, esse partido não tem nem de perto o apoio popular que tem o Aliança pelo Brasil. Mas ele foi criado juridicamente, formalmente, enquanto Aliança pelo Brasil, ele foi naufragando. Aí eu fui estudar um pouco questões dos partidos e eu descobri que foi no ano de 1922 que os comunistas criaram seu primeiro partido no Brasil. Eu falei assim, poxa, mas então a gente está aqui em 2022 na época, né? A gente está aqui 100 anos depois e a gente não consegue criar um partido de direita, e a esquerda já tinha um partido há 100 anos atrás, exatamente. Inclusive, antes da criação desse partido, antes de 1922, eles já tinham várias células de reuniões, de desenvolvimento de doutrina e tudo mais. Então a esquerda está no Brasil não é há 20, 30 anos, eles estão há mais de 100 anos. 103 anos eles têm hoje o primeiro partido. E tudo é um movimento só que eles vão se dividindo. Hoje, nas últimas décadas já, o grande partido que representa o comunismo no Brasil é o PT. Mas você tem também ali o PSOL, o PSTU, o PCdoB, esse UP que foi criado. Você tem vários partidos ali que os comunistas eles vão se colocando. E isso durante anos e anos eles foram ocupando espaço. Mesmo quando eles eram derrotados numa batalha, eles ocupavam espaço. E isso fez com que eles formassem uma grande força política, obviamente para o mal, mas é uma força política, ela é organizada, ela tem muitos recursos. Então, a gente precisa analisar como eles formaram isso e a direita precisa pensar também no médio e longo prazo. Muitas pessoas perguntam assim, poxa, Alexandre, mas agora, se o Bolsonaro não puder ser candidato, quem você acha que poderia substituí-lo? É claro que você tem que participar de todas as eleições, fazer campanha, procurar o melhor candidato para você votar. Eu, na minha opinião, se eu não fosse o Bolsonaro, eu gostaria de votar no filho dele, no Eduardo Bolsonaro. Mas também não sei se vai ser possível isso, então você vai ter que procurar um candidato menos pior, uma direita autorizada, que é o que o sistema parece aí que vai permitir, com o nome do Tarcísio ou algum outro cara, tipo Ratinho Júnior, alguma coisa do tipo. Porém, a gente precisa se lembrar que essa não é a principal questão do momento, a eleição do ano que vem, mas sim a formação intelectual, a formação de base, a construção dos institutos. Quando eu estava no Brasil, eu fundei a Associação Política Brasil, que eu era até o presidente dessa associação. Então, vocês precisam criar associações, fundações, ONGs, reuniões, e não só pensar nas eleições, porque isso faz com que a direita não construa sua base. Eleitoralmente, a direita conseguiu avançar
graças à figura do Bolsonaro, porque se não tivesse o Bolsonaro, eles não iriam conseguir capitalizar todos esses votos. Então, isso foi um presente que o Bolsonaro deu para o Brasil, fazer com que hoje a gente tenha deputados estaduais, federais, vereadores que surfaram na onda deles, e alguns o traíram, outros são muito despreparados e alguns são bons. Então você tem aí diferentes perfis, mas sem dúvida nenhuma você hoje consegue ver vereadores muito preparados, deputados estaduais, federais, e isso eles conseguiram ser eleitos colando, obviamente, a figura deles no Bolsonaro e entendendo esse jeito de fazer política do Bolsonaro. Muitos utilizam muito bem também a rede social. Aí você tem aí Nicolas, Geyer, Bia Kicis, caras que são inteligentíssimos e que sabem usar a comunicação, e aí foram avançando e graças a Deus conseguiram ocupar algum espaço. Mas isso é muito aquém do que a gente precisa, porque a gente precisa pensar em 15 anos, 20 anos para frente, 3 eleições para frente, 4 eleições para frente. A gente precisa se preparar para isso. A formação dos partidos e a formação de toda essa estrutura para a gente poder reverter o quadro que se encontra. E você também não pode nunca se esquecer da formação intelectual. Por quê? A pessoa precisa ser preparada. Muita gente acha que a esquerda é aquela menina de cabelo roxo que estuda na Universidade Federal, faz sociologia. Não, gente. A esquerda é feita com homens como José Dirceu, homens como o Rui Costa Falcão, como o Quaquá, como o Eduardo Paes, pessoas extremamente inteligentes e preparadas que conseguem convencer as pessoas das suas ideias, por mais bizarras e absurdas que elas possam ser, elas conseguem manipular as pessoas, e como eles não têm escrúpulos, eles vão crescendo e avançando, porque é muito fácil você às vezes defender uma mentira, como por exemplo, o Lula fala que tirou milhões de crianças da pobreza, que acabou com a pobreza. Ele fala o mesmo discurso há 20 anos, ele não resolveu o problema, ele está no poder e muita gente ainda acredita nele. Então, isso é lamentável, mas a gente precisa estar preparado intelectualmente para poder enfrentar esse tipo de coisa. Você vê que das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5, então, e na que não ganhou, que foi com o Bolsonaro, eles foram para o segundo turno com o Haddad, com todos aqueles escândalos, o Haddad já chegou no segundo turno. Não estou falando de lisura e transparência das eleições, não estou entrando nesse ponto, eu estou entrando no ponto do resultado, tá? Então a direita precisa estar sempre pensando nessa questão: formação intelectual, formação de base, organização, como vai captar recursos, tudo isso a gente precisa ter, porque nós ainda vamos perder muitas batalhas, mas nós também vamos ganhar muitas batalhas. Só que a gente precisa estar sempre avançando. E foi isso que a esquerda exatamente fez. É lamentável esse processo contra o presidente Bolsonaro, é uma destruição da justiça brasileira que está sendo feito por dentro do Poder Judiciário. Eu também fui vítima de um processo desse, tem um vídeo meu que eu explico isso, fui vítima também do Alexandre de Moraes, que é um ser humano que não tem a menor sensibilidade humana, né? Uma pessoa má e que quer destruir o Bolsonaro, porque ele sabe que eleitoralmente, na eleição do próximo ano, o Bolsonaro é imbatível. Se ele se lançar candidato, a quantidade de apoio popular que ele vai ter, o número de apoiadores que ele tem espalhados pelo Brasil, eu acredito que o Bolsonaro ia vencer essa eleição. Já não sei se outros candidatos aí dessa direita autorizada conseguem vencer o Lula, por mais que o Lula esteja queimado. Eles sabem utilizar a máquina pública, tem muito dinheiro para a campanha, sabem criar narrativas, sabem destruir imagem. Então, obviamente, a pessoa ideal para vencer o Lula era o próprio Bolsonaro, mas a gente sabe também que o Bolsonaro não está bem de saúde, e devido à facada do lado militante de esquerda. E é isso, esse é o cenário que nós temos, tá, gente? Estou aqui nos Estados Unidos e se você gostou desse vídeo, compartilha com mais gente, reflete sobre ele, deixe seu comentário, mas reflete sobre essa questão de formação de base. Escreve aqui para mim o que vocês acharam. Se inscrevam no nosso canal, que sempre que possível eu estou gravando um vídeo para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a América, a terra da liberdade, a terra dos bravos, e que Deus abençoe o nosso Brasil também. Valeu, galera.